E aí, moçada? Bacana? Vamos lá, vamos complementar a aula sobre período regencial. Hoje falaremos das rebeliões regenciais, assunto bem presente, bem importante nas provas, tá? Quais são os fatores que levam a essas rebeliões? Primeiro, como é que eu posso colocar para vocês? Não é a inexistência, mas lembrando, o poder moderador ele era de uso exclusivo do imperador. E naquele momento é um período regencial, certo? Portanto, aquela fonte de centralização, de autoridade e autoritarismo, ele não pode ser exercido, né? Então, naquele momento, como caracterizei para vocês, é uma fase de forte ebulição política, de instabilidade política, certo? Onde os grupos da elite tentam ocupar efetivamente o seu espaço dentro da política, né? Tentando garantir o federalismo, como eu coloquei para vocês, uma maior participação, maior autonomia política local, e os setores de classe média e setores populares, eles vão tentar, né, que esses governos atendam às suas demandas socioeconômicas, certo? Principalmente setores populares, como eu falei na aula anterior, tá? A questão da disputa por terras, até então concentradas na mão da elite, certo? E a luta pela abolição da escravidão, correto? E aí, dentro desse processo, ainda rolou uma outra questão. Lembrando, aquelas tentativas federalistas feitas pela via política, através principalmente do Código Civil, né, e também do ato adicional, acabaram sendo neutralizadas pelo ato interpretativo de 1835, né, que volta a centralizar. Aliás, nem volta, né, que mantém aquele processo de centralização política, certo? Dentro desse contexto, tanto setores diversos, sejam eles da elite, da classe média ou populares, eles vão estabelecer rebeliões em diversas partes do império, certo? E dá para notar também que são nas partes chamadas de periféricas desse império. Você não pega rebeliões naquele eixo Rio-São Paulo-Minas, tá? Dentro desse contexto, já em 1835, isso vai eclodir basicamente dentro da regência do padre Feijó, né? E aí, o Diogo Feijó, vocês vão pegar já logo de cara, em 1835, explodindo a rebelião que é considerada talvez o movimento mais popular da história do Brasil, a Cabanagem do Pará. Se estende de 1835 a 1840, tá? E embora ela seja essencialmente popular, ela conta com praticamente todos os setores sociais daquela província, correto? No caso da elite, fica fácil, desculpa, vocês entenderem o motivo. O motivo sempre será a busca pela maior autonomia política local, ou seja, o federalismo. A elite local, ela não aceita a interferência do governo central do Rio de Janeiro nos assuntos políticos e econômicos do Pará, certo? E nesse caso o econômico contava porque aquela elite local ela queria, né, comercializar os produtos locais sem grande interferência do governo. Cacau, baunilha, chamadas drogas do sertão, certo? E aí, e claro também, né, como eu disse que tem vários setores participando, você tem que lembrar também dos setores populares, cabanos que normalmente eles moravam em palafitas, na beira dos rios. Então você pega, como está aqui, ó, apresentei um quadrinho para vocês, certo? Os motivos aqui, ó. Tá? Os cabanos lutavam contra a nomeação do presidente da província feita pelo governo central, tá vendo? A interferência do governo central. Tá? A rebelião, porém, teve um grande cunho econômico-social. Tá? E aí, a liderança vocês podem olhar aqui com calma, tá? As camadas envolvidas, isso é sempre importante. No caso, dá para ver aqui essa coisa heterogênea, várias camadas participando, tá? E a questão, me desculpem, do desfecho. Porque o interessante nesse caso é você lembrar que esse movimento essencialmente popular, ele chega a tomar o poder. Talvez tenha sido o primeiro movimento que no Brasil ultrapassou a questão da sedição, né, e efetivamente tomou o poder, certo? E aí entra a questão. Quando esses segmentos tomam o poder, segmentos rebeldes, começa uma divisão interna,
Porque se a elite só deseja o federalismo, os setores populares mais radicais vão tentar fazer com que suas propostas sejam atendidas. E eu disse, essencialmente, terras e abolição da escravidão, coisa que a elite local não vai ficar nem um pouco interessada. Né? Então, esse racha interno favorece uma intensa repressão, principalmente a partir de 1840, por parte do governo central. Então, fica esse caráter essencialmente popular e essa característica de tomada temporária do poder. Eles chegam a matar o governante local, o Lobo de Souza, certo? E estabelecem um governo provisório. Tranquilo? Outro movimento de 1835 está aqui, ó, na Bahia. Você pega, também muito importante no vestibular, tá? Revolta dos Malês. Revolta dos Malês vai ocorrer basicamente na cidade de Salvador e seus arredores. Tá? Membros da etnia chamada Haussá ou malês, normalmente africanos de cultura islâmica, certo? Normalmente eram utilizados nos setores urbanos, né? E num determinado momento essa comunidade, né, de escravizados, ela se rebela, atacando engenhos, atacando a própria cidade de Salvador. Talvez seja a mais curta dessas rebeliões. Né? Qual é a principal proposta? A principal proposta, obviamente, é o quê? É o fim da escravidão, é a liberdade desses escravizados, certo? E tinha uma outra proposta também, que era a questão do respeito à cultura deles, certo? E a liberdade de culto, já que a maioria deles era, no caso, muçulmana. Tranquilo? A repressão também foi extremamente grotesca em relação a esses escravizados. Tranquilo? Em 1835, também iniciou uma outra rebelião, essa muito presente também nas provas, tá? Chamada de Farroupilha, ou Guerra dos Farrapos. Tá? Ronaldo, qual é? Ela é importante porque ela talvez seja essencialmente elitista. Né? Camadas populares participaram também, mas submissas à vontade desses senhores, né, dos estancieiros gaúchos. A causa é essencialmente econômica. Né? Como a economia do Rio Grande do Sul era essencialmente voltada para o mercado interno, ela era tratada de forma secundária pelo governo central. E a elite gaúcha não aceitava isso. E o estopim da coisa é quando o governo estabelece o aumento do imposto sobre o sal. Né? E o sal ele é essencial, matéria-prima básica para a fabricação do charque, que era o principal produto daquela região. Né? E uma outra coisa também é a concessão de benefícios tarifários para o charque argentino, que era exatamente o principal concorrente daquela elite gaúcha. Né? É óbvio também que entra o caráter político. Esse movimento ele também é federalista. Assim como o movimento paraense também tem uma proposta separatista e republicana, certo? E uma outra característica também, que esse movimento ele é o mais duradouro, ele é o mais extenso desse período. Tranquilo? Ele dura de 1835 a 45. E foi anistiado. Como é elitista, né, você não vê aquela violência do governo federal. Né? O governo federal acaba anistiando essas elites rebeldes. Tá? Uma outra também rebelião ocorre em 1837 a 38 na Bahia, chamada Sabinada. Essa basicamente ela não aceita o governo conservador da regência, não reconhece esse governo regencial. Né? E tem uma proposta muito louca que é de um separatismo temporário. Iria se separar do Brasil de forma republicana até que Pedro II assumisse o poder, essencialmente liderada, no caso, por camada média de Salvador. Tá certo? E, por último, temos de 1838 a 41 a Revolta Balaiada, também com forte característica popular. Certo? Esses balaios, né, eles estão lidando com uma crise econômica local, tanto na questão açucareira quanto na algodoeira. Né? Balaio vem da fabricação de balaio de cestos para a colheita desse algodão, e como o algodão naquele momento está sofrendo a concorrência da produção mecanizada norte-americana, isso traz crise para a economia. Né? E é claro também que tem a elite local também que luta por maior autonomia local, como sempre. Certo? E, obviamente, que os setores populares, evidenciados aqui no quadrinho comparativo que eu ofereci para vocês, eles vão querer melhores condições de vida. Então, resumindo, evidencia a instabilidade política,
A elite normalmente luta por maior autonomia local frente ao governo do Rio de Janeiro e os setores populares, obviamente, buscam melhores condições de vida. Dentro daquele governo essencialmente elitista, certo? Não era fácil ser pobre, como continua não sendo até hoje. Certo, moçada? Fechando essas rebeliões, né, aí nós falaremos de golpe da maioridade. O que é isso? Essas rebeliões, elas vão fazer com que a elite se mexa, se coce. Por quê? Porque eu estou falando que a proposta dessas rebeliões não interessam as elites do Brasil. Por quê? Os movimentos estão falando de separatismo, né, em alguns casos, ou seja, fragmentação territorial e política do país. E os setores populares estão fungando no cangote das elites. Como assim? Eles estão querendo divisão de latifúndios, estão querendo terras, certo? Estão questionando a concentração fundiária e estão questionando a base da mão de obra no Brasil, que é o trabalho escravo. Portanto, as elites, temendo o efeito desses movimentos, eles vão procurar estabelecer um governo mais forte, com mais representatividade. Daí começa a se falar em antecipação da maioridade do imperador. Né? Temos aqui uma charge, olha lá, próprio para menores de 18 anos, que, na verdade, o imperador ele vai ser beneficiado por esse projeto, principalmente do Partido Liberal, que queria antecipar seu retorno ao poder, certo? De declarar a maioridade do imperador, que naquele momento tinha aproximadamente 15 anos incompletos. Certo? Na verdade, a maioridade no Brasil era oficialmente 21 anos. Né? Esse projeto de maioridade vai alterar para 18, mas eles apelam no final, aprovando a maioridade do imperador aos 15 anos incompletos, 14 anos e alguns meses. Né? Então, essa questão, num determinado momento, tanto o Partido Liberal quanto o Partido Conservador, eles tinham interesses distintos, mas tinham interesses que os aproximavam. Certo? Que interesse era esse? Ultrapassar aquele processo de convulsão social e política que o período regencial estava apresentando, certo? Tentando evitar, né, como eu disse, essa fragmentação política, essa fragmentação territorial do país e, principalmente, silenciar os movimentos populares, né, que poderiam trazer prejuízos aos interesses, ao patrimônio dessas elites. Daí, esses dois partidos vão se aproximar, certo? E vão decretar o fim do período regencial, dando início em 1840 àquilo que vai ser chamado de Segundo Reinado. Correto, moçada? Na próxima aula nós trataremos desse Segundo Reinado, que eu vou dividir em 3 blocos, tá? De 1840 a 50, quando é consolidado sua política interna, de 50 a 70, que eu vou tratar de aspectos socioeconômicos, tá? E de 1870 a 89, que nós falaremos da reta final da crise desse império. Tá bom, galerinha? Lista de exercícios para vocês, tá? Para aprofundar o conhecimento, por favor. Tá bom, galera? Um abração, gente. Tchau, tchau. Valeu.